Olá, pessoal. Eu sou a professora Jéssica e hoje nós vamos iniciar a primeira aula de física, certo? Com a introdução à física, ao estudo da física. Então, a física, ela é uma ciência que se originou das reflexões dos primeiros filósofos. Então, aqueles filósofos gregos, eles começaram a questionar as transformações que aconteciam no universo, os fenômenos que aconteciam no universo e na natureza. Então, assim, ele começou a ter conhecimento para formar a ciência física que temos hoje. Então, a palavra grega para natureza é physis, e dela derivou-se a palavra física. Então, a definição para a física é a ciência das coisas naturais, cujo objetivo é a formação de leis que regem o fenômeno da natureza, estudando as propriedades da matéria e da energia. Então, nada mais é física, a ciência que estuda os fenômenos da natureza. Então, tudo que acontecia na natureza foi organizado para formar a ciência que nós temos, que é a física. Certo? E cientificamente, a palavra fenômeno significa acontecimento ou transformação, não possuindo o sentido de fato extraordinário ou algo incomum. Então, todo fenômeno ou transformação que acontecia na natureza era relacionado, né, à ciência física. Então, ela foi desenvolvida ao longo dos séculos, né? Muitos acreditavam que ela, no final do século XIX, ela tinha atingido o seu ápice. Porém, né, mais na frente vimos que ela vem se desenvolvendo sempre, né? A física ela vem se desenvolvendo ao longo dos anos, ao longo do tempo. E naquela época do século XIX, ela foi dividida em algumas partes. E nós vamos estudar as partes individualmente. A primeira parte que estuda a física é a mecânica, certo? A mecânica, ela estuda os movimentos nos seus mais variados aspectos, desde o simples movimento de uma bola de futebol chutada por um jogador até os complexos movimentos dos planetas e estrelas. Então, é tudo que tem movimento. Quando você anda, quando você corre, tudo que está em movimento. Uma bola, quando ela parte de um lado para o outro. Então, a mecânica, ela estuda os movimentos. É a parte da física que estuda os movimentos. A segunda parte da física é a termologia, certo? A termologia, ela estuda o calor. Então, termo, né? Já vem de calor, de temperatura. Então, ela estuda, e logia quer dizer estudo. Então, é o estudo do calor. Ela procura responder perguntas do tipo: o que é o calor? O que muda no interior de um corpo quando ele esfria? O que faz com que a água ferva? Certo? Então, tudo isso é termologia. É o estudo. Termologia, ela estuda o calor, né? O envolvimento de calor e de energia. Tanto aqui, energia solar, vamos ver os tipos, né? Convecção, os tipos de calor, mais na frente, certo? Condução. A terceira parte é a óptica. O que quer dizer óptica? Quando você vê óptica, você lembra, né? De quê? O que você lembra de óptica? Óptica é o estudo da luz, certo? É que estuda as lentes, os óculos, certo? Então, com base nesses estudos, são construídos óculos, os binóculos, os microscópios e os grandes telescópios, usados na observação dos astros. Então, foi importante a óptica porque nós temos agora o quê? Quem precisava usar óculos, né? Já foi o quê? Uma grande evolução. Então, tudo que temos hoje devemos também à física, né? Os óculos, os binóculos, os microscópios, que hoje serve para vários estudos, né? Para os cientistas. Então, tudo isso a óptica estuda. A quarta parte é a ondulatória. Ondulatória, como o nome já diz, vem de onda. Então, a ondulatória é o estudo das ondas, cujo exemplo mais familiar são as ondas do mar. Porém, há outros tipos de onda, como o som. Então, nós temos as ondas do mar, certo? Temos as ondas mecânicas, que é aquela que você faz com o próprio movimento, como esse aqui, ó, você puxa a corda, depois você faz um movimento, e aí depois, esse movimento vai passando, ó. Então, isso aqui é uma onda mecânica. E temos também as ondas sonoras, né?
Você vê aquelas ondas, por exemplo, com um som muito alto, um paredão, digamos. Então, ali você sente as vibrações. Aquelas vibrações tremendo, tudo, ali são as ondas sonoras, certo? Que chega até a nossa audição. A quinta parte da física é o eletromagnetismo, certo? O eletromagnetismo estuda os fenômenos elétricos e magnéticos. Este estudo explica o funcionamento de uma série de aparelhos que nos rodeiam, ferros de passar roupa, televisores, computadores, telefones e etc. Então, aqui nós vemos o quanto é importante, como foi importante a física na questão do eletromagnetismo. Quem se vê hoje sem um celular, sem computador, até agora nessa era que estamos precisando dessas ferramentas, mais ainda. Então, tudo isso foi estudado pelo eletromagnetismo, ok? Então, ferro de passar, televisão, computador, celular, smartphone, tudo isso foi estudado pelo eletromagnetismo. Então, ele estuda os fenômenos elétricos e magnéticos. Mais na frente, nós vamos ver o que é uma grandeza física. Nós vamos entrar já na parte de alguns cálculos, mas que vai ficar para a próxima aula, certo? Então, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido associando-se a um valor numérico, a uma unidade de medida. Dá-se o nome de grandeza física. Né? O metro, por exemplo, ele é calculado, né? E a sua unidade de medida é o quê? É o M. Quilômetro, do mesmo jeito. Sua unidade de medida é o km. E assim por diante. Nós vamos ver bem direitinho. E os tipos de grandezas, que nós temos a grandeza escalar e a grandeza vetorial. Fica perfeitamente entendida pelo valor numérico e pela unidade de medida. Não se associa às noções de direção e sentido. Exemplos, temperatura, massa, tempo, energia, etc. É em escala, certo? Nós vamos ver em escala. E a grandeza vetorial necessita, para ser perfeitamente caracterizada, das ideias de direção, sentido e de valor numérico e de unidade de medida. Exemplo, força, impulso, quantidade de movimento, velocidade, aceleração, força e etc. Ou seja, nós precisamos de uma direção, né? Para ver para onde vai a força, para onde vai a velocidade, para onde vai a aceleração. Então, isso é necessário. Na escala, não. Na temperatura, é tudo uma questão de escala, não necessita, né? Então, não se associa. Já a grandeza vetorial, sim. Então, gente, foi uma breve introdução ao estudo da física. Nós vamos, quando voltar do recesso, nós vamos fazer uma atividade sobre as partes, né, da física que a física estuda, e vamos começar o nosso próximo assunto com transformações de unidades, de medidas, certo? Transformar quilo em gramas, gramas em quilo, litros em ml, ml em litros, quilômetros em metros, metros em quilômetros, certo? Então, isso aí vai ficar para depois do recesso. Então, é isso, gente. Obrigada pela atenção.